Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando uma série de pregações de ensino da Bíblia. Nós vamos, os demais presbíteros da igreja, nós vamos fazer uma exposição do Evangelho de Mateus, do início ao fim. Por que nós vamos fazer isso? Por que nós vamos fazer uma exposição do início ao fim do Evangelho de Mateus? Depois da conferência, depois do seminário que nós tivemos aqui, o Espírito Santo mexeu muito com a gente. Eu acho que provavelmente mexeu com você também, né? Nossos corações, nossa perspectiva de missões, nossa perspectiva de estilo de vida, muita coisa Deus mexeu com a gente. E eu fiquei tão pesado depois da conferência, não negativamente, mas pesado assim, sentindo a mão de Deus, sentindo assim a palavra de Deus sobre mim, o efeito dela. Mesmo que quando a gente prega, não importa, se Deus está no lugar, você vai receber de Deus mesmo, até da sua própria pregação. E eu fiquei muito mexido. Meu coração ficou pesado. Eu precisei de pelo menos uns 3 dias, eu acho, para me recuperar, para ficar assim, não, estou normal agora, posso continuar. Que eu fiquei só tentando me recuperar e debaixo dos efeitos colaterais, e óbvio que o efeito espiritual, óbvio, esse permanece, mas tinha todo um efeito colateral, até físico, psicológico, que estava sobre mim. Então eu pensei assim, nossa, não tem mais nada para falar. E em certo sentido é como se não tivesse, assim, a gente, em termos proféticos, de palavra profética, nós falamos o mais alto da palavra profética que nós entendemos nesse tempo. Então, para a gente, essa é a palavra atual de Deus, no sentido de expressão profética, é aquilo que a gente ministrou nesse seminário. E eu comecei a sentir, depois disso, uma fome por Jesus. Sabe, Jesus é uma pessoa, né? Uma pessoa real, uma pessoa que existe. E eu senti despertando no meu coração uma fome para ter um relacionamento mais próximo com Ele. Porque a gente falou muito sobre escatologia, reino de Deus, Islã, né? Todos uns negócios pesados. E aí começou a queimar no meu coração, assim, eu quero ter um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Era uma coisa que eu sentia, e eu comecei a perceber que não era que eu estava sentindo, era o Espírito Santo falando para mim sobre isso. Então, quinta-feira eu estava orando aqui, eu lembro direitinho, eu estava sentado em uma das fileiras aqui, eu estava nesta frase, Jesus, estava lendo Mateus, estava no capítulo 4, Jesus, você sentiu fome no deserto. Aí chegou o João, bateu no meu ombro, briefing, para a sala de oração, para o turno, eu tinha esquecido que eu ia liderar a reunião de intercessão. Aí eu fui para lá e no caminho eu pensei, não tenho condições de liderar uma reunião de intercessão. Meu espírito, eu não consigo. Sabe quando você come muito e não consegue comer mais? Existe algo semelhante no espírito, que às vezes existem certas experiências que você não consegue colocar mais coisa para dentro, você tem que digerir. E aí o turno era para ser de intercessão por Israel ainda, então ia ser aquela coisa, né? E eu cheguei ali na sala e falei com o pessoal, gente, dá para mudar o turno em cima da hora e ser um turno de adoração com a palavra? E óbvio que provavelmente o certo seria, a resposta seria não. Mas como era eu pedindo, o pessoal, claro, por que não? Mudar um negócio em cima da hora, sim? O mestre mandou, já era. Quando? Coisa em cima da hora, só o Convergência faz. Então, nós mudamos e nós fizemos um turno de adoração com a palavra. Então, o turno de adoração com a palavra significa que ao invés de a gente ficar 2 horas orando, nós ficamos 2 horas em cima de alguns versículos da Bíblia e por meio desses versículos adorando a Deus. E o que eu falei para o pessoal é assim,
vamos adorar Jesus. Sei que parece meio bobinho falar, né? Mas assim, vamos focar na pessoa de Jesus. E nós começamos a adoração focando muito na pré-existência de Jesus. João 1, versículo 1, no princípio era o verbo. Depois nós fomos para Colossenses, capítulo 1, Hebreus 1, versículo 3. Quem estava aqui sabe. A gente passou da hora, a gente não conseguiu acabar o turno. Presença de Deus muito forte, adoração intensa. Para mim foi uma confirmação de que aquilo não era uma experiência pessoal minha. Jesus estava querendo isso para todos nós. Sabe, eu sinto que essa é a palavra sobre você. Jesus quer te levar para uma intimidade com Ele. Com Ele, Ele. No sentido da pessoa dele, o Jesus. Acabou. Não, voltou. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Bom, mas na reunião do presbitério nós estávamos conversando e a gente sabe que todos vocês aqui, é generalista, mas a maioria de vocês estão com um problema, uma pedra no sapato, chamada discipulado, né? Como que discipula? Quem que me discipula? Meu Deus! E a gente pensou, acho que a gente deveria fazer uma série sobre como discipular pessoas. Eu falei, que tal fazemos uma série 7 hábitos de discipuladores altamente eficazes, né? Totalmente original. Angelo Covey. Então, não, talvez, que será? Então a gente fez uma espécie de triangulação. Sabe o que é a triangulação? Sabe quando vê nos filmes? Os caras vão fazer uma triangulação de celular, não sei o que lá. A gente percebeu que tem algo que o Espírito Santo está dizendo. Existe algo que a igreja tem necessidade. E junto com isso, tem um livrinho, né? Chama Bíblia Sagrada, não sei se você conhece. Vende em várias livrarias. E supõe-se que no culto de igreja evangélica se prega esse livro. Se você concorda com ele ou não, o problema é seu. Mas nós é crente, nós ensina a Bíblia Sagrada. Não é coaching, não é opinião, não é método de crescimento, não é meios de motivar pessoas a continuar vindo nas nossas reuniões, chama Bíblia. E um dos métodos mais importantes para a pregação da Bíblia é um método chamado Lectio Continua. O pessoal do devocional aí deve conhecer o Lectio Divina. Lectio Continua é uma expressão latina que significa leitura continuada da Bíblia, que nada mais é do que a pregação da Bíblia do início ao fim, ou de um livro da Bíblia do início ao fim. Então nós sentimos necessidade de ter isso na igreja, pregação de porções grandes da Bíblia, do início ao fim. Eu combinei com o presbitério, eles vão pregar junto essa série, ou seja, vai acontecer. Que se fosse eu, você sabe que provavelmente nós chegar no versículo 3, não ia ter mais a série, né? Mas agora vai ter. Eu fiz milhares de slides para passar. Fiquei tão tocado que eu decidi que eu não vou passar nenhum. Porque Mateus é tão profundo que eu já não sabia se eu estava lendo Mateus ou era Cabala. Eu digo, meu Deus, é muito profundo esse negócio, cara. Se você começa lendo, parece que nasceu Jesus, Maria, já vi, lá, passa. Que hora que chega em Mateus 24, fala da grande tribulação, né? E de repente, principalmente por causa disso que a gente está estudando nas conferências, os livros, O Único Rei, o livro O Alinhamento, Raízes Judaicas, todos esses livros que a gente tem tido contato, né, da Páscoa, do Dan Juster, eles estão formando uma maneira de pensar, uma forma de olhar para a Bíblia que é muito diferente em relação a quase qualquer igreja no Brasil, inclusive os que acham que concordam com a gente, porque muitos acham que concordam porque não gastaram tempo suficiente meditando para ver se concordam mesmo.
Então Jesus mudou muita coisa na nossa maneira de olhar para a Bíblia, de ler a Bíblia. E eu fui ler a Bíblia agora de novo, fui ler Mateus, eu digo, meu Deus, é um outro, esse livro estava aqui sempre? O que eu vou fazer? Então eu fiquei tão tocado, que eu vou me esforçar muito para pregar o primeiro versículo hoje. Tá? Eu queria pregar o primeiro, quer dizer, eu não, minha mulher, queria que eu pregasse o primeiro capítulo. Que ela disse, meu bem, o primeiro versículo vai demorar muito. Vai só o primeiro versículo, depois vai o 3 versículos, 4, meu Deus, não vai acabar nunca. Aí eu entrei aqui falando com o irmão, ele falou, Lloyd Jones pregou 13 anos, Romanos, né? Eu digo, e teve um puritano que pregou 30, o livro de Jó. E teve um outro cara que pregou a Bíblia inteira. Já foram pensar nisso? Teve um cara que pregou a Bíblia inteira, ele começou Gênesis 1, ok? E começou pregando. O que ele fez, Arlindo, quando ele terminou Apocalipse 22? Aposentou. Tipo, pronto, já fiz, foi embora. Já jogou o microfone no jantar. O cara pregou a Bíblia inteira, fez o que o pastor tem que fazer. Supostamente, né? Então a gente vai falar sobre o livro de Mateus, tudo bem? O Evangelho de Mateus. E a gente está dando nome para essa série de O Reino Teocrático de Yeshua, propositalmente. Por quê? Porque o livro de Mateus, ele tem um assunto central. Ele vai revelar Jesus como sendo um rei. E ele vai revelar Jesus como o rei que é esperado pelos judeus. A esperança messiânica, a esperança dos judeus de terem um Messias. Então, Mateus, ele tem uma linguagem extremamente judaica. Não só a linguagem dele é judaica, como o público dele é judaico. Porque ele usa expressões como filacteres, sem explicar o que é. Vocês alongam as franjas, sem explicar o que é a tal da franja. Ele fala de corbã, sem explicar o que é corbã. Por quê? Porque aqueles que estavam lendo sabiam o que era, entendiam essas expressões. E a gente vai dar uma mergulhada nessas coisas também, tentar entender na história o que essas coisas significavam, as tradições. Isso é só promessa, hoje não vai fazer nada disso. Mas Mateus, ele está tentando explicar para o público dele que Jesus é o Messias que foi prometido em Israel. O livro de Mateus, se você quiser estruturar ele para você estudar ele em casa, basicamente é como se tivesse 3 partes: o início, o fim e o meio. O início, capítulo 1 e 2, de 1 ao 4, do 1 ao 4, ok? É o início. Ele como que forma uma base para você pensar. E o fim do livro, ok? Vai do 26 ao 28. Então, isso é como se fossem as estruturas iniciais. E dentro dessas estruturas, você tem 5 pregações de Jesus, 5 discursos de Jesus, que são intercalados com atos, ações de Jesus. Então, você, entre o capítulo 5 de Mateus, ali o Sermão do Monte, ok? E o capítulo 25, que é o fim do sermão profético, do ensino de escatologia de Jesus, você tem sermão, ação, intercalado. E você tem o início. O início, você tem uma espécie de introdução, e o fim, óbvio, uma conclusão. E aí é que o negócio começa a ficar louco. Por quê? Abre lá, Gênesis 1. Prometo que é Mateus, tá? Mateus 1, abre lá Mateus 1. Para quem não sabe, Mateus em hebraico é Matsiarro. O nome daquele cantor de reggae, de dub, Matsiarro, é Mateus. Meu irmão é Mateus. Aí o Natan falou, quem sabe eu botar a foto do teu irmão no banner da pregação? Eu falei, não, acho melhor não. Acho que não vai dar certo. Mateus 1:1 fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Durante muito tempo, gente, ensinando sobre fim dos tempos e ensinando sobre escatologia e tudo mais,
eu comecei a falar para as pessoas que o importante não era entender os detalhes das profecias. O mais importante é você conhecer o plano de Deus como um todo. Porque a escatologia, no fim das contas, é o cumprimento do plano de Deus. E uma das coisas que começou a ficar claro quando eu comecei a falar sobre isso, é que esse plano, ele é estabelecido no Antigo Testamento e não é mudado no Novo Testamento. É o mesmo plano que está se desenvolvendo. E aí, eu comecei a comentar com as pessoas que é engraçado que, quando tem um novo convertido, as pessoas falam assim, começa lendo a Bíblia lá por João, lá por Marcos, lá por Mateus. Só que se você chega em Mateus, de primeira só tem Antigo Testamento. Davi, Abraão. Você nunca leu o Antigo Testamento, não sabe quem é Davi, quem é Abraão. Acha que Davi é o teu coleguinha de trabalho, Abraão é o velho da venda. Você não tem noção quem que é esse negócio. Então, você está começando uma história pelo meio, você não sabe de onde é que veio ninguém. Então, o grande lance é que Mateus é cheio de Antigo Testamento. E não para dizer que o Antigo Testamento não tem mais validade. Não para dizer que o Antigo Testamento não tem mais relevância. Não. Mateus é cheio do Antigo Testamento para nos mostrar a relevância do Antigo Testamento e como nós devemos relacionar com ele. Só que uma coisa que a gente não vê a olho nu, tem que botar o microscópio para olhar no versículo, é que antes dele falar qualquer coisa importante, ele fez uma declaração muito louca. Nessa frase aí, sabia? Tem uma declaração louca. Na palavra genealogia. Ai meu Deus. Eu falei para Arlindo, cara, eu vou pregar genealogia pela primeira vez na minha vida. E última, espero. Quando for de Lucas, você que prega. A palavra que está aí não é simplesmente genealogia. O que está escrito aí não é simplesmente livro da genealogia. Está escrito Biblos Gênesis. Livro da Gênese. Que é exatamente a mesma expressão que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e Gênesis capítulo 5, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essa é a gênese do céu e da terra quando foram criados. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Esta é a gênese ou a genealogia de Adão. Céu e terra e Adão. Essa expressão não é usada nas outras genealogias, em Lucas, em outros lugares. A palavra que está aí, ao invés de genealogia, sim, que claro, é genealogia, mas literalmente está escrito Gênesis, livro da Gênesis de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo não tem uma Gênesis, porque Jesus Cristo nunca começa. O que ele está dizendo é, sabe lá em Gênesis, era Jesus Cristo. Sabe lá no início de tudo, era Jesus Cristo. Ele é o princípio de todas as coisas. Já no início ele está dizendo isso. Ele está começando no primeiro versículo falando sobre o quê? Falando sobre a primeira palavra do Antigo Testamento. Ou seja, a primeira frase a primeira palavra do Novo Testamento é a primeira palavra do Antigo Testamento. Porque está dizendo, é a mesma coisa, é o mesmo plano, não mudou. Não é uma nova Gênese desfazendo com tudo que foi feito, não. É mostrando com mais clareza que esse que vai ser contado a história é o Deus que disse, haja luz. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Só que tem uma coisa impressionante depois disso. Como é que termina o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus? Vocês lembram? Vamos abrir lá. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então Jesus disse que tem autoridade. Depois Jesus ordena os discípulos para irem para um lugar específico, para fazer uma ação específica, e diz que vai estar com eles até o fim. Ok? Ok. Como que termina o Antigo Testamento? Você não sabe.
porque o Antigo Testamento não termina em Malaquias. Para a gente, o Antigo Testamento termina em Malaquias. O Tanakh, o Antigo Testamento judaico, termina em 2 Crônicas. A ordem dos livros são diferentes. Olha o que está escrito no último versículo de 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 23, o último versículo de 2 Crônicas diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, ou seja, eu recebi autoridade de reinos, e me encarregou de construir um templo em Jerusalém que fica em Judá, que suba dentre vós quem pertencer a todo o seu povo, e o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. O que ele está dizendo? Deus me deu autoridade. Deus me deu autoridade, assim como Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Baseado nessa autoridade, ele diz o seguinte: tem uma missão, construir um templo em Jerusalém. Qual a conclusão? Vão construir. Jesus fala a mesma coisa na direção oposta: eu tenho toda a autoridade, portanto, saiam daqui de Jerusalém e vão para as nações pregar o evangelho. O que Mateus está dizendo para o seu público judeu é que Jesus é o Gênesis 1:1 e ao mesmo tempo o rei Ciro, que dá ordem de tudo ali no fim do Antigo Testamento. Ele tem uma palavra que inicia tudo e uma autoridade que termina tudo. Do início ao fim do Antigo Testamento você tem Jesus. Não é uma outra pessoa, não é um outro assunto, é Ele. Você tem Jesus. Então quando você chega em Mateus 1:1, volta lá. Mateus 1, versículo 1. Você tem livro de Gênesis de quem? Jesus. E aqui é lindo, porque o nome Jesus em hebraico é a mesma coisa que Josué, Joshua, Yehoshua, o que você quiser falar. Nós não é da religião que só pode falar Yeshua, senão não vem em presença, né? A gente fala Jesus, Jeová, Tupã, não fala tudo e vem igual, entendeu? Não falou Yeshua, Deus não moveu. Mas a gente curte falar Yeshua porque a gente quer se identificar com Israel, ok? Mas fala Tupã, vem em presença. Que nem aquela mulher fala, ai, Nossa Senhora, cara. E o irmão falou, para de falar Nossa Senhora. Nossa Senhora da Bíblia, né? Tipo assim, calma, eu sou crente. Por que será que de todos os nomes que Deus poderia ordenar para que fosse dado ao seu filho, Ele ordenou que desse o nome de Joshua, o guerreiro que fez uma entrada triunfal para dominar o território que Deus tinha prometido para Abraão? É porque Jesus vai fazer a mesma coisa quando voltar. Assim como Josué iniciou o processo de conquista da terra, Jesus vai completar o processo de conquista da terra. E por isso Deus nomeou ele dessa forma. O nome de Jesus significa Yahweh salva, Jeová salva. Ele veio salvar não simplesmente dos pecados, mas ele veio salvar todo o cosmos, para que o cosmos seja um reflexo do que o céu é, um lugar onde a presença de Deus se manifesta. E por isso ele é o Josué que vai ocupar Canaã, não espiritual, mesmo literal. Eu peguei hoje o Google Maps e eu olhei o território que Deus prometeu para Abraão. Medi assim, ó, Só tem uma coisa que você pode escrever no meio, chama treta. Gente, é o lugar que tem mais treta no mundo. Vai do Iraque até o início do Egito. O que tem no meio? Hashtag treta. Você tem que escrever. Oriente Médio nada, é treta para nós. Aquilo é treta. Por que tem tanto guerra lá? Porque é aquele lugar que o Jesus, que o Messias,
vai descer para estabelecer uma base, para a partir dali ter um centro de operações de conquista do resto do mundo, exatamente como Deus planejou no início. Então ele é chamado de Yeshua, mas ele também é chamado de Mashiach, o pessoal, né, de Cristo. E o pessoal costuma pensar que Cristo é tipo o sobrenome de Jesus, né? Não é Jesus Cristo, está no RG dele, né? Ele é Jesus Cristo, né? Apesar de que é plausível, porque de fato, depois que Jesus ressuscitou, Cristo não é usado apenas para designar sua função, mas também sua identidade e nome. Mas, no fim das contas, Cristo significa o quê? Ungido. No Antigo Testamento só tinham 3 tipos de pessoas que eram ungidas: reis, profetas e sacerdote. Jesus é o Rei dos Reis, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é a própria palavra de Deus. Então, ele tem uma unção muito maior. Mas no tempo de Mateus, quando se escrevia esse termo Messias ou Cristo, ele não significava exatamente essas 3 coisas simplesmente. Não é o que vinha na mente das pessoas em primeiro lugar. O que vinha em primeiro lugar na mente das pessoas, quando falava Messias ou Cristo, era a promessa que Deus havia feito para Davi, de que viria um rei descendente de Davi, que iria estabelecer um trono em Jerusalém e governar o mundo. E é exatamente por isso que depois da palavra Cristo, qual é o nome que vem ali, a expressão que vem? Filho de Davi. Porque o Cristo é o filho de Davi. É muito conectado uma coisa com a outra. Filho de Davi é um termo importantíssimo. Por isso nós temos que entender o que é que Davi recebeu de Deus, para entender quem Jesus é. Entende? Que muita gente vai falar assim: o Novo Testamento interpreta o Antigo. Não. O Antigo Testamento que dá sentido para o Novo. Se você não conhece a promessa de Davi, Jesus, filho de Davi, não tem sentido para você. Então, vamos dar uma olhadinha rápida. Abra aí, 2 Samuel capítulo 7. A promessa que Deus fez a Davi. A partir do versículo 12. Segundo Samuel 7:12 diz assim: quando se completarem os teus dias e descansarem com teus pais, Deus está falando com Davi, ok? Providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti. Ou seja, Deus vai providenciar uma sucessão monárquica. E eu estabelecerei o reino dele. Você acha que Davi, quando ouviu essa promessa, segura aí, 2 Samuel. Você acha que Davi, quando ouviu essa promessa, ele pensou num reino espiritual, como a gente gosta de chamar o reino de Deus? Nossa, é um reino no meu coração. O reino de Deus está no meu coração. Gente, para Davi, reino é reino. Reino é, basicamente, vamos lá. Para ter um reino, você precisa de quê? Primeiro de um território. Se não tem território, não tem reino. O reino e o território não são sinônimos, mas sem território não tem reino. Então você tem que ter um território. Tipo, o reino da Inglaterra inclui o território da Inglaterra. Mas fora o território, você também precisa ter uma coroa. Não, ok, deixa a piada para lá. Uma coroa no sentido de autoridade, ok? Então rei e coroa é muito conectado. A gente tem que cuidar em qual culto que vai cantar, né? Que para coroa conquistar, que pode... Então, a gente precisa entender que não basta o cara dizer que é de uma dinastia real. Não basta ele dizer que ele é descendente dos reis do Brasil, né? O pessoal gosta o pessoal até se candidatou aí, né? Os descendentes aí da monarquia brasileira. Qual é o problema? Não tem coroa, não tem autoridade. Roubou a coroa, roubou a autoridade. Coroa e trono é muito conectado uma coisa com a outra. Então, para ter um reino, você tem que ter um espaço geográfico, você tem que ter uma autoridade, um rei. Mas não só isso, você tem que ter os súditos. Óbvio, sem súdito. Mas fora ter o território, a autoridade do rei, né? A coroa ou o trono. E isso inclui, óbvio, o próprio rei, né, gente? E os súditos,
você também precisa de uma lei ou de uma constituição para reger a relação da realeza com os súditos. Ok? Se você parar para pensar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você tem um território chamado Éden. Você tem uma coroa, um rei chamado Adão. Você tem, como é que eu vou dizer, os súditos, que é chamado humanidade, que tipo, ia nascer em potencial, né? E você tem uma lei: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comer certamente morrerá. Passa os anos, você chega em Davi, você tem a mesma coisa. Você tem um território, que no caso é o mesmo território do Éden. Se você não sabe, o pessoal só deu uma volta e voltou ali, tá? Jerusalém e o Éden é o mesmo lugar. Então, eles estão no mesmo lugar, então eles têm um território, Israel. E eles têm um rei, Davi, com autoridade. Eles têm os súditos, o povo de Israel. E eles possuem também uma lei, a Torá. Quando você vai chegar lá em Mateus e você vai ver Mateus falando sobre reino, ele não está falando de um reino, entre aspas, espiritual, metafórico, etéreo. Ele está falando disso, de um reino que vai ser em Jerusalém, governado por um descendente de Davi, que vai ter um trono real, com uma lei real, e ele vai ter também, e você tem a oportunidade de ser um dos súditos. Mas Mateus, ao invés de usar o nome de súdito, vai usar o nome de discípulo. O que é um discípulo? É o súdito do reino de Deus. É alguém que entendeu o reino que está vindo e assume agora as implicações desse reino e começa a adequar sua vida hoje para o reino que há de vir. É isso. Qual é a lei? O Sermão do Monte. Quem é o rei? É Jesus. E o território? O território é Israel mesmo, tá? É o mesmo, não mudou, tá? E que vai, obviamente, expandir para as nações. Então Deus falou para Davi que o filho dele ia reinar. Versículo 13: e ele edificará um templo. O filho de Davi, Jesus, vai construir em Jerusalém um templo. O que você vê em Mateus? Jesus limpando o templo e dizendo que vai destruir o templo. Porque Jesus não gosta. Não, que ele quer fazer um melhor. Destrui esse templo, João. Em 3 dias eu reconstruo, mas ele falava sobre o seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Então quando ele fala que Jesus é filho de Davi, ali em Mateus capítulo 1, o que ele está dizendo é o seguinte: ele é o herdeiro legítimo da monarquia davídica. Pensa em Maria agora, uma jovem, a vida inteira ouvindo essa história. De repente, aparece um anjo e fala: #paz. O bagulho é doido, o processo é lento. Descerá sobre ti o moverzão. Tu vai ficar buchuda. E é Deus que vai morar dentro de você. A versão ultra atualizada, né? Tudo que Maria esperou a vida inteira, uau, estava dentro dela. Eu um dia quero pregar. Diz que foi o Dia Internacional da Mulher esse dia aí, né? Para mim não faz diferença nenhuma, porque eles fazem exatamente no dia que todo mundo ganha salário. É óbvio que é comercial. E as Mas já parou para pensar? Jesus podia ter descido com 30 anos já do céu, tranquilo. Deus podia ter feito Adão no céu, tipo um novo Adão, e ele descia. Não, resolveu passar por todos os processos para ele legitimamente entrar na dinastia de Davi. Uau! Só que ele não para aí. Ele diz que Jesus também é filho de Abraão. E a relação dessas duas realidades é muito forte. Em primeiro lugar, Maria, Davi e todo o pessoal da Bíblia não achava que esse reino era um reino espiritual. Eles achavam que esse reino era uma teocracia. O que é uma teocracia? Teocracia não é uma monarquia, é
é um aspecto de uma monarquia. Algumas monarquias são teocráticas. Só existem 2 teocracias hoje no mundo: o Vaticano, por que será? E o Irã, por causa do Islã, por que será? Teocracia significa que, de alguma forma, a teocracia mais clássica, significa que o rei acredita que é a encarnação da divindade que aquele povo adora. Já parou para pensar que só Jesus é isso mesmo? Jesus é a encarnação do Deus vivo. E ele vai estabelecer um reino literal. É porque a gente tem dificuldade de pensar isso, que a gente mora numa democracia, com eleição. Mas, do jeito mais simples, irmão, pensa na cidade que você mora, se você não mora aqui. Tira o prefeito. Bota Jesus. Ia ser legal a cidade? Oh. É exatamente isso que vai acontecer, só que em nível global. Jesus o pessoal votou, né? O Espírito e o Pai votaram. Eles elegeram, né, ganharam por maioria. Eles elegeram Jesus prefeito das galáxias, tá? E ele vai tomar o trono em breve de tudo. E ele literalmente vai restaurar essa terra. Essa é a promessa que Deus fez para Davi. É uma teocracia literal. Só que ele fala que Jesus é filho de Abraão. E aí a gente fica pensando, tá, para que falar de Abraão? Se ele é filho de Davi, é óbvio que ele é filho de Abraão, né? Ele é judeu, é filho de Abraão, é óbvio. É importante ele falar. Porque a expressão filho de Abraão na Bíblia significa pessoa justa. Pensa comigo. Bom, vamos olhar. Olha aqui Mateus 3. Mateus 3, versículo 9. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos para Abraão. Por que João está tão brabo e a briga está acontecendo com a terminologia filho de Abraão? Porque filho de Abraão era uma terminologia que significava que você é um judeu justo, um judeu ideal, e por isso você pode ser instrumento de cumprimento da vontade de Deus. O que ele está dizendo? Jesus é essa pessoa. Jesus é o único descendente perfeito de Abraão, que pode perfeitamente cumprir a promessa que Deus deu para Abraão. Abra comigo em Gálatas 3,16. Gálatas 3, versículo 16, diz assim: as promessas foram feitas para Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e ao teu descendente, que é o Messias, Cristo. Então sim, Deus fez promessas para Abraão, sim, Deus fez promessa para os seus descendentes, mas no fim das contas, o único descendente de Abraão que realmente pode conquistar todo aquele território é o Messias. E é por isso que ele veio. É por isso que ele morreu na cruz. E Mateus basicamente está querendo ensinar isso para as pessoas. Eles estão debaixo de uma opressão de Roma. E ele está dizendo: vocês estão olhando para os fariseus, por que vocês acham que aparece tantas vezes os fariseus em Mateus? Porque para os judeus, a obediência exterior à Torá ia ser a solução para mandar Roma embora e estabelecer o reino de Deus. Só que Mateus está dizendo assim: não é a obediência às regras dos religiosos fariseus que vai trazer o reino do Pai. É o próprio Messias. É o relacionamento com Ele. Deus não abandonou suas promessas. Mas as coisas não são como os fariseus estão dizendo, não.
de que sua obediência vai gerar a consequência de Deus te abençoar. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque todos nós somos maus. Todos nós precisamos de graça. E como que Mateus faz isso? Na genealogia. Ele vai mostrar que Jesus é judeu de verdade, que Jesus é rei de verdade, mas ele vai mostrar uma outra coisa também nessa genealogia. Vamos lá. Abraão, versículo 2. Abraão gerou Isaac. Tranquilo. Que legal. Né? Isaac nasceu como? Facinho, né? Não foi fácil o nascimento de Isaac? Foi difícil. Foi por milagre. Ele está preparando os leitores para dizer: veio um milagre mais louco, uma virgem vai conceber, cara. Ele é da genealogia de gente que nasce por milagre, por isso ele nasceu por milagre. Isaac gerou Jacó, também era facinho, né? Jacó gerou Judá e seus irmãos. Por que ele falou Judá e seus irmãos? Porque Judá, em Gênesis 49, é que recebe a palavra que seria aquele que iria gerar descendência real. Judá gerou Tamar. Vocês já leram a história de Tamar? Tranquila, né? Tamar é homem? Hã? E coloca mulher em genealogia na Bíblia? Feliz Dia Internacional da Mulher. Você tem um rei que decidiu colocar mulheres não judias na sua genealogia. Feres, Zerá gerou Esrom gerou Arão. É só uns nomes bons você botar nos teus filhos aqui. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson gerou Salmão. Vamos comer um salmão. E Salmão gerou Raabe. Quem lembra de Raabe? Raabe é aquela moça que trabalha no fazendinha. E Jesus falou: eu quero que fala que tinha uma prostituta que era minha parente. Naquele tempo, mulher não era respeitada, prostituta. Ele fala: por favor, conta que eu sou parente dela, porque eu quero que saibam que o meu reino é um reino de graça, é um reino real, literal, verdadeiro, mas que eu estou aceitando todo mundo que deseja se submeter. Na verdade, chega um momento que Jesus fala assim: publicanos e prostitutas estão passando na frente dos fariseus, hein? É óbvio, porque arrependimento é bem mais fácil para quem já não tem nada, né? Quem acha que é alguma coisa. Qual é a primeira frase que Jesus vai ensinar sobre arrependimento? Bem-aventurados pobres de espírito. Tem sentido, né? Salmão gerou Raabe. Boaz pula de Raabe para Boaz. Tipo, ele pulou um monte. Por quê? Porque não é de um para o outro. Ele está só colocando os personagens específicos para explicar algo. Boaz gerou Ruth era gentílica. Ele está dizendo assim: conta para eles que os gentios também estão na minha árvore genealógica, porque eu vim para salvar eles também. O que Ruth disse quando começou a morar em Israel com a sogra dela? Ela disse assim: o teu Deus vai ser o meu Deus, viu? Por isso o teu povo vai ser o meu povo. Quem dera você tivesse esse coração. Você adora o Deus de Israel? Por que não amar o povo de Israel? Obed gerou Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou, olha esta frase. Por que ele não botou só o nome? Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias. Davi só se ferra na Bíblia. Davi tem uma biografia multiplicada de que ele pegou a mulher e deu errado e pá. Um dia eu contei para vocês todinha. Mas Davi era safado. Davi não prestava.
E aí o que Deus fala? Segundo o meu coração. Eu digo, não entendi nada, Senhor. E aquela que tinha sido mulher de Urias, ou seja, Davi foi lá, matou o cara, pegou a mulher, e exatamente dessa nasce Salomão, que é o filho de Davi, figura de Cristo. Conta para eles que de um casamento terrível eu consigo levantar reis. É evangelho, mas é genealogia ao mesmo tempo. E Manassés e Amon, gente, os caras são amaldiçoados em Jeremias. Josias é um rei, Jotão, Acás, Asa. E ele termina falando de Maria. Não era para falar de mulher. Normalmente, uma genealogia não deveria de conter mulheres. Mas ele está dizendo assim, no meu reino não tem machismo. No meu reino não tem mulher sendo tratada em detrimento de homem. Também não tem racismo, não tem divisão de raça, porque tem judeu e gentil. No meu reino também, não importa seu passado, importa que eu tenha um sangue suficiente para lavar o teu passado. Esse é o rei que Mateus está anunciando. Eu creio que esse é o rei que nós devemos nos submeter.